Mais uma vez, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Sou Paulo Siqueira, educador Red Iron. Hoje quem está aqui em multifunções é o Gerson, que está aqui me filmando, lendo as mensagens que vocês me mandam. Então, por favor, participem para que a nossa live, a nossa lesson, seja realmente útil para todos, para que realmente a gente faça valer a pena. Bom, eu estou aqui hoje com a Sônia. A Sônia, ela é meio cliente. Por que meio cliente? Porque a Sônia é aquela típica cliente de ocasião. Quando a situação dá uma melhoradinha, a Sônia vem, mexe no cabelo, inventa alguma moda. De repente, como todo bom brasileiro, a coisa dá uma apertadinha. Cadê a Sônia? A Sônia desaparece e depois a Sônia aparece com uma bela novidade no cabelo. Então a Sônia, de vez em quando, passa em frente às perfumarias e vê, de repente, uma atriz famosa muito loira na capa da coloração. Ela fala, é essa a cor que eu quero. O que ela faz? O que você faz, Sônia? Eu vou lá e compro. Ela vai lá e ela compra. Por quê? Porque ela quer ficar a cara daquela atriz famosa. Ela compra, ela aplica, e aí o que acontece? O cabelo da Sônia não é um cabelo próprio para ela ficar loiríssima. Muito menos sendo um trabalho executado por ela mesma. Então ela aplica, grita a cor de casca de cebola na raiz e o restante do cabelo fica mais escuro. Aí a Sônia daqui a pouco resolve consertar. Aí ela procura alguém, dá uma melhorada nisso, a gente conserta. Só que a Sônia não quer ficar com o cabelo escuro. A Sônia, devido à porcentagem de cabelos brancos que vem aumentando, ela quer dar uma clareada no cabelo. Porque quando você faz isso, você termina conseguindo aí dar uma disfarçada. Não é um contraste muito grande quando você aplica uma cor muito escura no cabelo e essa raiz branca cresce, você fica com aquela faixa muito evidenciada. Então, por isso, a Sônia gostaria de um cabelo um pouco mais claro. E essa é uma dúvida que eu tenho atendido muito por telefone também. As pessoas me mandam a imagem e dizem, Paulo, tal cliente, nunca é nossa cliente, né? Essa pessoa aqui não é minha cliente, viu? Ela já veio com o cabelo assim. Ela está com o cabelo com diversas cores e ela gostaria desse cabelo com essa cor aqui. Na maioria das vezes, a cor que a cliente quer é o que está mais claro no cabelo. Só que existe aquela velha regra que diz tinta, não, clareia, tinta. E milagre, gente, não existe. Então não adianta eu pegar um cabelo como o da Sônia e falar, Sônia, eu vou aplicar essa cor aqui no seu cabelo. Porque o que é que vai acontecer? Vai pegar essa cor na raizinha e essa faixa vai ficar sutilmente mais escura. Outra coisa que é muito importante ressaltar é que no cabelo da Sônia eu tenho progressiva também. O que acontece com 90% das progressivas? Elas terminam dando uma clareada no cabelo. Sem contar que eu já encontrei a Sônia com a nuca bem cortada. Cortada por quem? Cortado pela química. Porque a Sônia, um belo dia, achou de fazer um relaxamento. Não é? Então, é o que acontece com muitas pessoas. Ela não é, infelizmente, uma exceção. Não é? Nem todo mundo frequenta aí salões de beleza, frequenta aí profissionais cabeleireiros, para que esses possam fazer o que há de melhor no cabelo delas, e sempre, gente, com muita consciência. Muitos profissionais, eles têm por hábito dizer, a cliente é quem manda. E realmente, ela é quem está pagando, a gente tem que direcionar o resultado para aquilo que ela solicita. Mas a gente tem que ter a consciência que nem tudo é possível. E que cabelo, por fazer parte do organismo, ele tem também as suas fragilidades, além das suas necessidades. Então, eu preciso que a minha cliente cuide desse cabelo com produtos adequados. Quando eu falo com produtos adequados, eu estou falando em quê? Estou falando em uma boa manutenção.
Os nossos produtos aqui da Red Iron, todos os nossos shampoos têm pH balanceado ácido. Isso faz com que você já comece a selar a cutícula já a partir do shampoo. Todas as nossas máscaras têm o pH ainda mais baixo. E todos os nossos hidratantes tratam de trabalhar esse selamento de cutícula, dando brilho, maleabilidade, maciez. Então, eu quero a minha cliente com o cabelo bonito, eu quero a minha cliente com o cabelo tratado, ela tem que ter uma manutenção de qualidade em casa. A gente sabe que máscara não há necessidade dela usar toda vez que lava, mas pelo menos o bom hidratante e o bom shampoo é essencial para que esse cabelo apresente melhoras. Além disso, há um mês atrás, a Sônia esteve com a gente, um mês e 10 dias, e a gente traçou aí um plano de tratamento para esse cabelo. Então eu iniciei com Fiber Repair, que é uma linha que me proporciona aí diversos tratamentos, um leque imenso de tratamentos, onde eu posso trabalhar inclusive aqui um cronograma capilar, dependendo da necessidade do cabelo. Se ele precisa de mais hidratação, então ela vem uma primeira vez, eu utilizo aí o Reconstructor, mas vou utilizar a máscara e vou utilizar acidificante também. Uma segunda vez eu já não tenho tanta necessidade de utilizar o Reconstructor, caso esse cabelo seja um cabelo que ele já está mais forte, um cabelo mais saudável. Aqui no caso da Sônia, eu fiz o mesmo tratamento por 4 vezes. Foi quase que semanal, para que a gente pudesse observar melhoras nesse cabelo, inclusive aí para quem nos segue nas redes sociais, deve ter visto porque foi lançado aí a semana passada, não é isso, Gerson? Já foi para o ar o trabalho que nós havíamos feito no cabelo da Sônia, inclusive com um retoquezinho de raiz. Faz um mês que nós fizemos o cabelo da Sônia e... Para cá um pouquinho, Sônia. Vocês podem observar que o branquinho já está começando a surgir. E aí eu pedi para que ela ficasse esse um mês sem colorir o cabelo, para que a gente pudesse aproveitá-la hoje. E aí a resposta da Sônia foi: não se preocupe, porque eu uso aqueles produtos que tem agora, que disfarçam, então, e que não é coloração, que não é tonalizante, que não é nada. Uso lápis de sobrancelha, uso rímel, que é o que a maioria das nossas clientes também utiliza. E eu acho muito interessante isso, eu estou sempre comentando que existe o mundo real e o mundo ideal. No mundo ideal, a Sônia seria minha cliente sempre. Então, cresceu a raiz, está a Sônia no meu espaço fazendo essa raizinha. Uma vez por semana, ou a cada 15 dias, está a Sônia tratando o cabelo dela. Seria algo muito interessante para mim, para ela. Só que não é a realidade da maioria das pessoas. Então a gente tem que ir fazendo com que a gente, de algum modo, consiga, pelo menos de tempos em tempos, tratar e dar uma supervisionada nesse cabelo. Quando eu falo do cabelo da Sônia, eu estou falando também do cabelo de muitas das minhas clientes que, por distância, por não estarem ali tão próximas a mim, mas que gostam do meu trabalho, apreciam o meu trabalho, não têm condições de estar toda semana, por exemplo, lá comigo. Então, para essas clientes também funciona do mesmo modo, uma boa manutenção, e sempre que elas venham ao meu salão, eu tento colocar o tratamento como algo muito importante. Por quê? É muito comum a cliente chegar no salão e dizer: olha, eu estou com pressa, olha, eu só tenho tempo para coloração, ou olha, eu não estou com grana para hidratar, olha, eu não estou... E é importantíssimo que esse tratamento seja feito. Eu vou então aqui iniciar o cabelo da Sônia. Tudo bem aí, Gerson? Gerson hoje está tendo que ter 1000 mãos, mas faz parte. Sempre a balancinha. Por que isso? A coloração, gente, ela é algo que ela exige proporções. Como é que funciona a coloração da Red Iron? É na proporção de 1 para 1,5. Então, eu quero uma boa cobertura nesse cabelinho branco dela, que está curtinha a raiz. Aliás, é outra coisa que a gente precisa de deixar claro.
Coloração, o ideal é que seja algo meio que religioso, que ele seja algo realmente que seja respeitado os períodos. Por quê? Se a Sônia vem e me faz essa raiz agora com um mês, daqui a um mês ela deverá fazer novamente, ou seja, a cada 30 dias. Vamos supor que a Sônia faça agora comigo. Daqui a um mês eu refaço essa raiz, e aí depois a Sônia vem só depois de 45 dias. Já muda esse período, o cabelo dela já vai estar um pouquinho mais crescido, e aí eu vou começar a obter faixas nesse cabelo. Então o ideal é que seja respeitado, tipo, a cada 30 dias eu já sei que eu tenho que retocar essa raiz. Ou a cada 40 dias eu tenho que retocar essa raiz. Existem clientes que têm tanto cabelo branco que há necessidade até de períodos mais curtos. Tem cliente que a cada 20 dias tem necessidade de retocar a raiz do cabelo. O mesmo acontece com homens quando eles fazem coloração permanente. Aqui na Red Iron nós temos a coloração para 5 minutos, né? Para barba e para cabelo. Barba é um negócio que cresce muito, então ele vai ter que aplicar constantemente, na maioria das vezes até mesmo semanal, para não ficar a barba escura, né, na superfície, e você já vendo aquela raizinha clara. Vamos lá então? Eu irei aplicar no cabelo dela a mistura da coloração número 6, sempre que eu tenho cabelo branco eu utilizo a base para obter uma boa cobertura. E eu vou fazer um charme nesse cabelo para obter um marrom, utilizando 6,7. A proporção que eu irei utilizar aqui é 40 gramas, deixa eu ver a quantidade de cabelo. Eu não preciso de um tubo para esse cabelo, mas eu vou usar quase um tubo. Eu vou usar 40 gramas da coloração número 6, 10 gramas da coloração número 7. Vamos lá. Quarenta gramas número 6. Opa! 10 gramas da coloração número 6,7. Vou obter aqui um total de 50 gramas. O cosmético está te desejando um bom dia. Obrigado, bom dia para vocês também aí da Sul Cosméticos. Sejam bem-vindos, mandem perguntas. Vamos participar aí para que a coisa fique mais interessante. Ainda mais interessante, né? Apesar de muitas vezes a gente não valorizar esse tipo de informação, esse tipo de dica, quando a cliente chega no nosso salão, acontece muito da gente ficar perdido ou de se achar incapaz. Chegou um cabelo aqui, ela quer determinado procedimento, mas eu não vou conseguir fazer. Saiba que isso é absolutamente normal. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Infelizmente, o cabelo da maioria das pessoas está aí bastante maltratado, seja por essa coisa da camada de ozônio, que a gente sabe que está totalmente, né, desprotegido, os cabelos estão desprotegidos, então terminam ficando mais sujeitos aí a essas radiações. Seja a própria água que a gente utiliza para lavar esse cabelo e também, infelizmente, as pessoas que não utilizam produtos aí com uma qualidade tão boa. Então, é importantíssimo cuidar aí dos nossos cabelos e ter justamente essa noção do que é possível e do que não é possível fazer no cabelo. Bom, eu vou trabalhar aqui na proporção 1 para 1,5. Então, são 75 de OX. Estou trabalhando aqui com 20 volumes. E como o cabelo dela não é um cabelo difícil, eu estou trabalhando exatamente 1 para 1,5. Vamos supor que fosse um cabelo impermeável, um cabelo difícil.
Aí eu poderia diminuir a quantidade de OX, poderia inclusive aumentar a volumagem, mas aqui, como o cabelo da Sônia é um cabelo relativamente fácil, que não me apresenta dificuldade, eu vou trabalhar 1 para 1,5. Como eu comentei, a chamada, na chamada da live, é que eu iria verificar aqui todas as possibilidades de trabalho nesse cabelo. Sônia, o que é que você gostaria que eu fizesse nesse cabelo hoje? Eu queria que ficasse um pouco mais claro. Como sempre, tá aqui a Sonita querendo o cabelo um pouco mais claro. Há um mês e meio atrás, eu diria para a Sônia nem pensar. Por quê? Porque ele estava realmente um cabelo bastante sensibilizado. Após 4 sessões de tratamento, eu vou fazer um teste de mechas nesse cabelo para verificar se eu posso clarear esse cabelo sutilmente. Vou deixar a Sônia louríssima? Não, eu já tenho consciência disso, já expliquei para ela também que não será possível deixá-la louríssima, mas eu consigo provavelmente dar aí uma boa clareada nesse cabelo. Então, para otimizar o meu tempo, eu vou fazer a aplicação da cor. Paulinho, tem uma pergunta aqui. A Mana Cosméticos Acessórios está falando, bom dia. A base sempre deve ser maior ou pode ser a mesma quantidade em gramas? A base ela deve acompanhar o percentual de cabelos brancos da minha cliente. Então, se a minha cliente tem 50% de branco, é legal que eu faça meio a meio. Se a minha cliente tiver muito mais cabelo branco, é legal que eu aumente o percentual de base e diminua a quantidade de nuance. Aqui no caso da Sônia, eu utilizei a nuance apenas realmente para dar um charme. Mas se eu quisesse utilizar aqui meio a meio, mesmo assim eu obteria uma boa cobertura. A Fris Eliana também está fazendo uma pergunta bem interessante. E se a sua cliente, Sônia, quisesse fazer a raiz e puxar para as mechas? Né? Escurecendo o cabelo todo, homogeneizando a cor? Seria isso? Puxar as mechas, né? Ela tem a pele morena clara. O que você indicaria? Se ela quisesse, eu não entendi a pergunta. Desculpa, Jesus, repete. Se a sua cliente, Sônia, quisesse fazer a raiz e depois puxar mechas? É o que eu vou fazer no cabelo dela. Eu vou fazer a raizinha da Sônia e, ao mesmo tempo, para poder otimizar o meu tempo, eu já vou fazer uma mecha teste para verificar se é possível eu clarear esse cabelo. Aliás, gente, o lance da mecha teste é algo que nós profissionais, por uma questão de tempo, por uma questão de praticidade, não costumamos fazer para diversos serviços. Recomendo sempre que possível. São 30, 40 minutos ali, que eu diria que não é um tempo que você perde. É um tempo, sim, que você investe em um bom resultado e também para que você não tenha trabalho, não tenha constrangimento, não tenha problema depois. Porque muitas vezes eu não faço o teste e depois eu vou verificar que o cabelo não tinha condições de receber aquele processo. Outro detalhe que é importante que vocês observem é que mesmo eu aqui falando e etc., eu dei uma corridinha depois que eu apliquei, depois que eu preparei a coloração. Por quê? Porque a coloração ela tem amônia na sua fórmula. E essa amônia ela vai influenciar diretamente tanto na abertura de cutículas, depois parte dela evapora, outra parte aqui vai dar o pontapé inicial no X. Eu estou de costas, o Gerson já me deu um cutucão aqui. Deixa eu voltar para lá. Ao mesmo tempo eu estou dando um nó nas pernas com o microfone, então deixa eu voltar para cá. Pronto. Então, é importantíssimo que eu prepare a minha cliente, prepare a coloração e já comece a aplicação dessa coloração. Outra coisa que é muito interessante é que, eu não sei se acontece com vocês também, mas muitas das minhas clientes, elas têm um branco rebelde bem aqui no frontal. E muitas delas têm cabelo até mais,
mais para dentro da testa, né? Vamos assim dizer. E aí, esses brancos, eles são cabelos mais rebeldes. Para proteger a pele, muitas vezes, esse cabelinho que é bem chatinho, ele termina indo na direção do protetor. Sem contar que quando eu aplico a coloração, ele é o primeiro cabelo a fugir da coloração. Então, eu observo que quando eu termino o cabelo, justamente alguns fiozinhos aqui estão em evidência, eles estão ainda brancos. Então, é importante que eu tome cuidado com esses cabelinhos. E tem muitas clientes que eu estou tentando nem proteger a pele, depois a gente limpa, a gente tira. A coloração da Red Iron não é uma coloração difícil de eu tirar da pele, para poder fazer com que esses cabelinhos brancos realmente fiquem coloridos. Paulinho, tem mais pergunta aqui, da Friso Eliana. Ela está perguntando, o que sobra de cabelo sem mecha? O que você usaria? O que sobra? De cabelo sem mecha. O que você usaria? O que sobra de cabelo sem mecha? O que você usaria? É o cabelo que a maioria, né? Sim, esse cabelo ele vai ficar um marrom, com algumas mechas sutilmente mais claras. Eu apliquei no cabelo dela aqui um 6, e eu pretendo chegar com esse cabelo, com essas mechas, em uma altura de 8. A gente sabe que nessa lesson não será possível vocês verem o resultado das mechas, inclusive, caso ele passe, não vai ser possível vocês verem durante a lesson. Porém, Gerson vai hoje aqui ficar comigo o dia todo, e eu vou fazer o cabelo, vou fazer essas mechas após a lesson, e o Gerson vai fazer algumas chamadinhas aí nos nossos stories. Então, nos sigam hoje e sempre, né, no canal da Red Iron, e me siga também no meu Instagram, que é paulo.r.siqueira. Me sigam lá também, que eu estou sempre colocando alguma fotinho, alguma coisinha diferente pra gente. A Eli Alcântara, me dê dicas para cobrir cabelos brancos. Então, Eli, cobertura de branco sempre utilizando a base, ou seja, a família dos naturais. Outra coisa que é muito interessante, se é um cabelo difícil, você diminui um pouquinho a quantidade de água oxigenada. Por exemplo, a coloração da Red é 1 para 1,5. Eu posso utilizar aqui 1 para 1, por exemplo. Isso se for um cabelo difícil. Tá? Caso contrário, com Red Iron eu obtenho uma excelente cobertura em cabelos brancos também. Outra dica que vale a pena, quando muitas vezes eu observo que a quantidade de cabelo branco da minha cliente vai aumentando, eu continuo utilizando a mesma cor e começo a observar que não tem uma cobertura mais tão grande. Por que não tem mais essa cobertura tão grande? Justamente porque o percentual da minha cliente foi aumentando. Às vezes eu faço durante 2, 3, 4 anos a mesma cor de cabelo na cliente e não observo que esse percentual de branco tem aumentado. Então, para esse caso, eu recomendo que você coloque tipo 10 gramas de uma nuance mais escura, de uma altura de tom mais escura do que a que você tem hábito. Por exemplo, estou fazendo o cabelo da Sônia aqui 6 mais 6,7. Se eu observo que a Sônia está ficando com muito cabelo branco, o que eu começo a fazer? Eu começo a colocar um pouquinho de 5 nessa mistura. Então eu coloco, por exemplo, aqui eu utilizei 40 gramas de 6, 10 gramas de 6,7. 50 gramas são suficientes para eu fazer essa cobertura. Então, o que eu passo a fazer? No lugar dos 40 gramas de 6, eu coloco 30 gramas de 6, 10 gramas de 5 e mais 10 gramas de 6,7. E aí, eu posso, inclusive, mudar a volumagem de OX, dependendo do cabelo. Eu ia fazer com 20, é um cabelo mais resistente,
Eu faço essa mudança aí na fórmula, colocando 5 mais 6 mais o 6,7 e coloco 30 volumes ao invés de 20 volumes. Mas isso é para um cabelo mais difícil ou para um percentual muito grande de brancos. Gente, se eu não estiver sendo claro aí nas explicações, nas respostas, por gentileza, podem refazer, podem perguntar. Paulo, tem bastante pessoas entrando. Vamos dar uma recapitulada, o que você está fazendo, o que você vai fazer. Sim, sim. O cabelo dela sim. tem, né? O cabelo da Sônia é um cabelo que estava bastante sensibilizado. Então, nós iniciamos com esse cabelo sessões de tratamentos, utilizando Fiber Repair, inclusive para verificar, né, o quanto esse cabelo assimilaria do tratamento, o quanto esse cabelo teria uma reconstrução aí, palpável, para que a gente pudesse processar esse cabelo de acordo com o gosto da Sônia. E aí, então, eu fiz 4 tratamentos no cabelo dela durante esse mês, onde houve um crescimento de raiz. A Sônia tem uma média de 50% de cabelos brancos. E hoje aqui a gente vai retocar a raiz. Vou fazer um teste de mechas para ver se eu já consigo dar uma clareadinha no cabelo da Sônia. E durante o dia, após a nossa lesson, eu irei fazer as mechas no cabelo dela, caso passe no teste. E o Gerson vai apresentar para vocês aí o resultado. Ó, a Eli, ela está te agradecendo muito pela explicação do branco. Ela falou, agora entendi tudo sobre a explicação de coloração de brancos. Ela está te agradecendo, viu? Eli, eu é que agradeço a pergunta, porque a sua dúvida, com certeza, é a dúvida de muitas pessoas. A gente tem um trabalho aqui na Red Iron por telefone, onde a gente dá suporte para os nossos clientes durante os processos diversos que eles trabalham com os produtos da Red. Então é coloração, é pós-colorante, é o alinhamento que é feito aí para que o cabelo fique mais liso, e a gente dá esse suporte. Então muito do que eu faço aqui é baseado nas perguntas dos clientes, e muitos deles ficam tímidos em cursos presenciais para fazer perguntas, com aquela velha coisa, né? O que é que esse crânio que está do meu lado vai achar de mim se eu perguntar? Então, isso que a gente tem pela internet, essas lessons, elas proporcionam exatamente essa tranquilidade de você perguntar tudo a respeito do que está sendo feito, e muitas vezes você pergunta e tira a dúvida de muita gente. Então, é interessante, por isso que eu peço sempre, participem, perguntem. E tem pergunta agora. É uma grande amiga sua, Débora Grow. Ô, Débora, que saudade de você, minha querida. Ela falou assim, se passar no teste, qual o tom que você pretende chegar? Eu pretendo chegar num 8, Débora. Então aqui eu vou fazer tipo uma morena iluminada. Então ela vai ficar com esse fundo 6, com as mechas 8, e aí eu posso fazer um trabalho de tom sobre tom, utilizando para matizar esse cabelo um 8,7 ou 8,3, mas dentro de uma cor quente. É muito comum também a gente ter um fundo quente, e aí na hora que vai fazer as luzes, a cliente quer essas mechas frias. Esse contraste, na minha concepção, não fica muito bonito. Porém, se a cliente gosta, não vejo problema nenhum em fazer. Mas eu prefiro trabalhar ele já dentro de uma gama de cores quentes. Então, já estou aqui quase que finalizando a aplicação da coloração dela. E automaticamente, já junto aqui na sequência, eu irei fazer o meu teste de mechas. Aí vem uma outra questão. Existem profissionais que estão habituados, em todo o cabelo, a trabalhar com uma volumagem alta de OX. E isso pode sensibilizar o cabelo. Então, independente da pressa do profissional, independente da pressa da cliente, esse tipo de trabalho com mechas é um trabalho que exige tempo. Então, marque quando a cliente pode, marque quando você tiver tempo também para dar toda a atenção para essa cliente. Vocês podem observar que eu preparei a quantidade exata.
de coloração e que eu utilizei aqui uma quantidade. Um dia eu deixei esse cabelo totalmente envolvido pela coloração, que isso também é outra falha. Tem muito profissional que comenta: não estou conseguindo uma boa cobertura de branco. E a hora que você vai ver, ele quer com meio tubo, ou às vezes até com menos, fazer a coloração no cabelo da sua cliente. Então eu aplico a cor e depois eu volto dando uma reaplicada, uma acertada nesse cabelo para ter certeza de que eu não deixei nenhuma partezinha aí para fora. Mais alguma pergunta, Gerson? Só para não esquecer, eu te amo muito, viu? A recíproca mais que verdadeira, Débora. Apesar da gente fazer um tempinho que não se vê, mas a promessa é dívida. Eu irei aparecer aí em Guararema, Saquarema, enfim, irei aparecer aí. Vou combinar com a Arlete, nós vamos dar um pulo aí. Que, por sinal, é outra que me abandonou nas lives. Não tem me visto, não tem perguntado. Não há de ser nada não, viu, Arlete, caso você esteja por aí. Bom, gente, apliquei aqui a coloração no cabelo da Sônia. E agora eu irei fazer o teste de mechas já simultâneo, como eu falei, para poder ter um aproveitamento... Um aproveitamento no tempo. Paulinho, tem uma pergunta aqui da Fátima Reis. Bom dia, Paulo. Bom dia, tudo Adoro ótimo. suas explicações. Vou fazer uma raiz amanhã na cor preto azulado. Porém, a cliente faz progressiva e as pontas delas estão avermelhadas. Estou pensando em tonalizar as pontas. Olha, o que combate o vermelho é o verde. Então, no caso, uma recomendação que eu te dou é que você coloque aí um pouco de corretor verde. E esse pouco é de 7 a 10 centímetros, aí junto com a coloração preto azulado. Eu sou suspeito para falar de preto azulado, porque as clientes colocam essa cor extremamente escura e depois muitas vezes elas querem dar uma clareada. E o preto azulado é muito difícil de depois eu clarear. Então eu converso sempre com a cliente se é isso realmente que ela quer, porque é algo que vai ser utilizado durante muito tempo. Além disso, eu procuro trabalhar a raiz dela, somente raiz, quando eu faço. Por quê? Para que eu não tenha sobreposição de pigmentos, comprimento e pontas desse cabelo. Então tudo isso eu verifico muito. Mas no teu caso, a minha recomendação é essa. Mesmo no preto azulado, você pode colocar um pouquinho do corretor, já na hora de fazer a raizinha dela, tá? Colocar esses 5 a 7 centímetros. E nessas pontas você vai ter que dar uma tonalizada também, colocando aí um pouquinho desse corretor, correto? Para poder eliminar esse avermelhado. E não tem jeito, cabelo com preto azulado e progressiva, ele vai realmente dar uma desbotada, ele vai realmente ficar sutilmente avermelhado. Bom, na Red Iron nós temos 4 tipos de pó descolorante e eles se dividem de acordo com a técnica que o profissional vai usar e também com o gosto dele. Então nós temos pó que tem a pigmentação azul, nós temos pó que tem a pigmentação sem pigmentos, e aqui no caso eu vou utilizar um pó que ele me proporciona um excelente clareamento, mas não é o pó mais rápido da Red Iron. Esse clareamento ele é gradativo e ao mesmo tempo ele é pautado por tratamento. Ele tem uma quantidade muito grande de ativos que promovem uma proteção na fibra durante o processo de clareamento. Então eu estou utilizando aqui o pó Blonde Highlight. Ele é um pó descolorante na cor branca. Vocês vão observar aí. Nossa, ele falou branco, mas ele está até com cara de leite em pó. Ele é sutilmente amarelado. O que é isso? Esse produto ele contém argan na sua fórmula.
Então, ele parece ser meio amarelado aqui, enquanto ele está sequinho, enquanto ele está na forma de pó. Porém, quando eu faço a mistura dele com a OX, eu observo que ele fica um pó completamente branco. Outra coisa que é legal de observar nesse pó é a textura dele. Eu trabalho na proporção de 1:2. Vou fazer o cabelo da Sônia com 10 volumes. Então eu coloquei aqui, tinha dado 6, deixa eu ver. Pronto. Tinha dado 7 gramas, coloquei aqui no mais 14 de OX. Opa! Eu vou fazer o suficiente só para esse teste de mechas. É legal eu observar que esse pó, ele tem uma viscosidade mais durinha, olha aqui. Eu fiz aqui na proporção 1:2. Vocês podem observar também que a cor dele já mudou, ficando bem clarinho, bem branquinho. Esse pó, ele é excelente também para quem gosta de trabalhar freehand, ou seja, técnica a mãos livres. Por quê? Ele está aqui com essa viscosidade, com essa consistência, porém, daqui a alguns minutinhos, ele vai ficar ainda mais consistente. E vai ficar ainda mais fácil para quem gosta desse tipo de trabalho para executar. Deixa eu ver aqui. Achei. O teste de mechas, ele deve de ser feito sempre mais ou menos no intermediário dessa cabeleira. Se eu faço na nuca, geralmente é a parte que está mais protegida. Aqui não pega sol, a água do banho no inverno, principalmente, bate mais quente aqui, aqui já está mais... Enfim, eu devo de fazer esse teste de mecha sempre no meio da cabeleira. Tá? Não no frontal, que vamos supor que eu esteja utilizando um produto ou vá fazer alguma técnica, enfim, que não dê para fazer, ou que a franja não resista, ou alguma coisa do tipo, fica já, nossa, não deu certo bem no frontal da cliente. E não devo fazer embaixo também. E o meu teste de mechas, ele deve de seguir a técnica e angulação que eu irei utilizar durante as mechas, caso esse cabelo passe. Então, no caso da Sônia, eu venho aqui, eu vou trabalhar esse cabelo depois na técnica zigue-zague, na técnica costuradinha, fininha porque eu não quero muito, e vou trabalhar na diagonal. Por quê? Porque eu não quero muita marcação. Outra coisa também que eu não quero aqui no cabelo da Sônia, além dele não marcado, eu não vou querer ele grudadinho na raiz. Tirando aqui o excesso de cor, o excesso de coloração. Ó, quem estiver acompanhando aí, cadê? Olha como já mudou a textura, ele está ainda mais durinho. E Tem uma pergunta aqui. Espaço Beleza Zapati. Se passar no teste, você vai fazer o cabelo todo com a X de 10? Sim. Sim. É outra dúvida que é muito constante dos profissionais. 10 volumes junto ao pó descolorante clareia cabelo. Gente, além de clarear, ele me proporciona um excelente clareamento.
excelente, principalmente em um cabelo que está sensível como o da Sônia. Mas vamos supor que é um cabelo extremamente saudável. Vamos supor que seja o cabelo da Sônia daqui a um ano. Ela vai continuar os tratamentos. Por enquanto a gente faz semanal, depois a gente vai fazer quinzenal. E assim sucessivamente ela vai continuar usando uma boa manutenção. Daqui a um ano a Sônia está com cabelo maravilhoso. Mesmo assim eu posso fazer com 10 volumes. Por quê? O clareamento ocorre, só que em um tempo mais lento, em um tempo mais tranquilo. Então, isso faz com que eu possa ir observando esse cabelo gradativamente. Vamos supor que eu utilizasse aqui um outro pó descolorante que fosse muito mais rápido. Eu não teria tanto controle sobre esse clareamento e também controle sobre a saúde desse cabelo, que não é o que vai ocorrer aqui. Como eu estou utilizando um pó descolorante que tem tratamento na fórmula, tem um resultado, uma performance excelente, mas não é um pó tão rápido, eu consigo aqui ter esse controle tanto do clareamento como de textura de fio. Se eu observar que esse cabelo está ficando muito fragilizado, eu paro e aborto a missão. Mas eu acredito que depois desses tratamentos que a gente fez no cabelo da Sônia, que dê tranquilamente para eu executar o processo nele todo. Tá? Não quero clarear tantos tons, não tenho pressa para que esse cabelo clareie. Eu sei que isso não é a realidade do dia a dia no salão. Só que, se eu pego aqui e já coloco uma volumagem alta, eu já percebo o emborrachamento e também o comprometimento da saúde dessa fibra. Então é muito importante ter produto de qualidade, ter tempo e ter também essa consciência de trabalho. Não adianta ela chegar, eu estou com pressa, eu vou fazer umas mechas. Não existe isso de fazer mecha apenas no horário do almoço. Porque só para montar uma cabeleira, a média hoje, como os trabalhos são mais detalhados, como eles são mais minuciosos, mais personalizados, a média hoje que eu levo para fazer uma montagem de cabeça é 1h30, 2, somente a montagem. Depois eu vou deixar esse produto agindo no cabelo mais 1 hora em média. Isso aí já são 2h30. Aí eu vou matizar o cabelo. Todo o cabelo que eu faço mechas, eu termino ou matizando ou tonalizando, para poder dar um pouco de cor também, para poder dar mais brilho, para poder criar textura nesse cabelo. Indiscutivelmente, eu vou fazer um tratamento nesse cabelo. Por quê? Porque esse cabelo acabou de passar por um processo químico forte, né, que é o processo de descoloração. Então, eu devo, sempre que possível, fazer esse processo junto com o tratamento. Então, em média, eu sei que eu vou gastar de 3h30 a 4 horas com esse cabelo. Paulo, mas isso é muito tempo. Existem profissionais que preferem trabalhar com a touca. Aí já é um processo mais rápido. Mas eu, particularmente, gosto muito do papel e procuro sempre já deixar na minha agenda esse tempinho para que a coisa não fique tão tumultuada. Gerson, alguma pergunta, alguma colocação? Dentro desse assunto que você acabou de abordar, sobre pressa e tal, o Estúdio Clean, ele diz o seguinte: a cliente vive com pressa, só usa 40 volumes. Isso ele está afirmando. É complicado isso. As minhas clientes, eu penso o seguinte: a cliente ela tem muito perfil do profissional. E também tem a coisa de você ir educando. Eu sei que para nós profissionais, tempo é dinheiro. Então, nós também, muitas vezes, temos pressa. Parece que os dias estão ficando cada vez mais curtos, né? Eu não sei se vocês também têm essa impressão. E aí, está todo mundo correndo muito. Então, um dos diferenciais do meu trabalho é também essa atenção que eu dou para a cliente. Então, enquanto ela está comigo, enquanto ela está no meu espaço, eu atendo em um espaço pequeno, atendo uma cliente por vez. Eu sei que isso não é
não rende tanto, mas você cria um vínculo muito maior com a cliente, ela não é só cliente, ela termina ficando amiga e ela começa a confiar muito mais no seu trabalho e no resultado que você oferece. Então eu converso muito com as minhas clientes nesse sentido. Além da questão tempo, tem a questão clareamento. Quanto mais eu clareio um cabelo, mais sensibilizado eu deixo esse cabelo. Além dessa questão, eu tenho a questão financeira. Se a minha cliente não tem condições de ter um cabelo louro, se ela não é uma cliente vaidosa que estará sempre tratando, sempre hidratando, sempre cuidando desse cabelo, tudo isso faz com que o contentamento, a alegria, a felicidade dela seja quando eu termino aquele cabelo e ela vai para algum evento. Lavou o cabelo, se ela não tratar, se ela não cuidar, o cabelo volta ao original dele. E aí é onde eu tenho que refletir o que eu estou fazendo com o cabelo da minha cliente para que ela tenha um dia a dia mais prático, para que ela esteja com o cabelo bonito. É muito comum em editais de revista, em programas de TV, esses antes e depois, onde você vê a cliente sair com o cabelo com babyliss, o cabelo ondulado, e um cabelo maravilhoso. E aí, quando ela lava esse cabelo, a realidade não é bem aquela. Então, tudo tem que ser feito para que, de acordo com a vida, o dia a dia aí da cliente. Então, esse tempo que ela investe no cabelo, que ela investe com você, tem a ver com a saúde desse fio também. Ó, Luzia Freire, para quem tem cabelo branco, qual a melhor técnica, na touca ou no papel? Disfarça melhor, na sua opinião? Olha, a touca, geralmente, ela termina dando um trabalho, como é que eu posso dizer? O trabalho na touca, ele fica um trabalho mais espalhado, você define quantidade, etc., mas é um trabalho mais rápido, então você consegue puxar muitos fios e etc. Já no cabelo, na técnica com papel, eu acho que é um trabalho mais artístico, um trabalho mais detalhado, aí depende muito de cliente para cliente. Com os dois você pode obter aí um excelente resultado, tanto no cabelo branco, como no cabelo colorido, como no cabelo virgem. Eu, como falei, eu sou adepto total ao papel, pelo menos hoje. Nada dessa coisa de obrigatoriedade, eu sou, para mim, sempre papel. Não. De repente, daqui a algum tempo, eu posso ver alguma técnica diferente com touca e posso, de repente, me identificar muito com ela. Mas hoje, o meu preferido, o meu queridinho, é aqui o papel sempre. Gerson. Paulo, qual o tratamento que você vai utilizar, né? Qual o protocolo do Faber Reverse você vai utilizar? Tá. Eu vou finalizar o cabelo dela. Ele passando no teste de mechas, é muito interessante que eu faço o tratamento completo, onde eu irei utilizar o reconstrutor, irei utilizar a máscara, o acidificante, finalizador, pós-colorante, exige o uso de shampoo. Então, caso eu processe esse cabelo com as mechas, eu vou também utilizar aqui o meu shampoo da linha Fiber para eliminar qualquer resíduo desse cabelo e depois seguir com o tratamento normal. Caso eu não faça as mechas no cabelo dela, eu já não tenho a obrigatoriedade de usar o reconstrutor hoje. Por quê? Porque eu venho numa sequência de tratamentos, correto? Então eu já pularia o reconstrutor. Mas ao que tudo indica, esse cabelo vai passar no teste, não é, Sônia? Esse cabelo vai passar no teste, depois a gente vai também dar uma cortadinha nesse cabelo e eu vou na parte da tarde postar aí algumas fotos, também aí alguns videozinhos, não é isso, Gerson? Claro. Com o resultado, vocês vissem a cara do Gerson na hora que eu falei, não é isso, Gerson? Claro. A gente vai mostrar aí a mudança da Sônia. Como é que ela vai ficar depois? Ó, a Frisa Eliana ela tá falando interessante, uma coisa bem legal aqui. Ela tá falando, por isso que eu agrego o cronograma junto com as mechas. Meu lema, minhas clientes já sabem, cabelo bonito é cabelo tratado. Adorei o que você falou e as clientes são a cara da cabeleireira.
E é interessante isso, né? Tem profissional que gosta... Eu iniciei na profissão com uma profissional, com uma colorista, que ela adorava cabelo vermelho. Então, o dela era vermelho sempre e ela tinha muitas clientes com cabelo vermelho. Você pode observar que a cabeleireira que gosta do louro, ela vai sempre... Então, ela termina imprimindo essa marca nas clientes dela também. E tenha certeza de uma coisa, a cliente ela só fica com você quando tem a ver. Então, quando casa muitas vezes as ideias, além do seu trabalho, que é óbvio, né? Do seu talento, mas tudo isso tem a ver com o modo que você trata o cabelo da cliente, trata a cliente, enfim, N fatores aí. O Estúdio Clean está falando, produtos bons são os produtos importados? É fato? Não, principalmente hoje, onde a indústria brasileira trabalha aí com esse lance da globalização, tudo que é utilizado lá, a maioria das coisas pelo menos, é utilizado aqui também. Aliás, muito da matéria-prima utilizada em cosméticos sai daqui, vai para fora para ser aí manufaturado, para ser aí trabalhado e volta para cá novamente para ser utilizado nos nossos cosméticos. Então, hoje, a gente trabalha com produtos que têm uma qualidade tete a tete aí com os produtos importados, sendo que, quando você trabalha com uma empresa nacional, você tem mais proximidade com essa empresa. Como assim, Paulo? Durante muito tempo, falavam para mim, Paulo, a gente não vai ter um corretor amarelo? Hoje, Red Iron está aí lançando um corretor amarelo. E não é algo assim de ligar, reclamar e já automaticamente vai ser feito. Mas é muito mais fácil a sua voz ser ouvida do que quando você trabalha com uma empresa americana, por exemplo. Pessoal, eu estou chegando aqui ao final da minha lesson. Eu vou finalizar o cabelo da... Menina, esqueci. Sônia. Eu vou finalizar o cabelo da Sônia. Eu vou finalizar o cabelo da Sônia. Já. Vou verificar o resultado dela. Eu acho que ainda não deu clareamento, porque acabei de fazer. Não, nem começou a clarear ainda. Nem começou. Mas o Gerson vai durante o dia aí mostrando para vocês. Então nos sigam durante o dia aí no Instagram. A gente vai colocando os stories, a gente vai mandando aí para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação. Espero que todos nós tenhamos aí uma excelente semana. Toda semana temos aqui as nossas lessons, cada vez com um profissional diferente. Então a minha será só agora o mês que vem. Conto com a participação de vocês. Me sigam no Instagram, sigam Red Iron e até a próxima, se Deus quiser. E não esqueçam, esse cabelo aqui vai aí para os stories do nosso dia de hoje. E tudo dando certo também com uma bela iluminada no cabelo da Sônia. Obrigado. Sônia, dá um tchau para o pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Hoje vimos aqui o que um cabelo tratado nos permite. O cabelo da Sônia. Após passar por 4 sessões de tratamento com Fiber Repair, ele foi feito retoque de raiz, e conseguimos desenvolver o trabalho com mechas também. Feito com pó descolorante, blonde highlight e oxidante de 10 volumes.